Bom dia, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. Está começando mais um programa Momento de Oração pela minha rádio, pela sua rádio, pela nossa rádio Esperança. Aqui quem vos fala é a missionária Nery Neumann. Estaremos juntinhos nesta manhã de quarta-feira, no momento de oração, no momento de intimidade com Deus, no momento de busca, de intercessão pelas nossas vidas, pela nossa casa, pela nossa alma, pela nossa vida espiritual, por nossa vida financeira, por nossa vida sentimental, pela nossa vida, todas as áreas da minha vida, da sua vida. Que Deus venha fazer um milagre no dia de hoje, que Deus venha te alcançar de forma maravilhosa, que Deus venha fazer uma grande obra na sua vida, que Deus venha te encher de alento, de esperança, de cura, que Deus venha te dar discernimento em tudo aquilo que você se propuser a fazer no dia de hoje. Então convido você, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, a parar um momentinho, a refletir, a tirar um momento de oração juntamente comigo. Pare tudo o que você está fazendo neste exato momento. Vá para o seu quarto, se você está dentro do seu carro, se puder parar no estacionamento, seja onde for, num lugar seguro, obviamente, que você não vai parar em qualquer lugar, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos tentar o nosso Deus, nós não devemos fazer coisas que atentem contra a nossa segurança. Se você puder parar no seu carro, num lugar seguro, no estacionamento, ou se você não puder mesmo, continue dirigindo, mas se ligue em Deus, se ligue nesse momento de oração, nesse momento de busca. Então somente se concentre e vamos juntos intercedermos junto ao Pai, vamos juntos orarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que me criou, que te formou, aquele que quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Deus não quer que nós tenhamos uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, uma vida sem sentido. Não, Deus quer que nós venhamos ter uma vida em abundância, cheia da plenitude de Deus. Deus quer me encher da plenitude dele, Deus quer te encher da plenitude dele. Deus quer que nós vivamos da melhor forma possível, que Deus venha nos encher do amor dele nesta manhã. Então convido você agora a unir a sua fé à minha e vamos juntos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Deus santo e misericordioso, Deus justo e verdadeiro, Deus santo e soberano, Deus maravilhoso, misericordioso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da eternidade, Deus criador dos céus e da terra. Nós te suplicamos nesta hora que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida e da vida daquele que me ouve neste momento. Pai santo e Pai querido, a tua palavra nos ensina que se não fossem as tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, as nossas falhas e as nossas transgressões. Senhor, nós te suplicamos que venha ter misericórdia de nós mais uma vez. Que o Senhor olhe para nós com teu olhar de misericórdia. Que o Senhor olhe para nós, Senhor Deus, que venha ter misericórdia de mim. Tenha misericórdia daquele que me ouve neste momento. Senhor, a tua palavra diz que nós somos como trapo de imundície. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nós somos pequeninos, bichinho de Jacó, que nós somos falhos pecadores,
mas a tua graça nos alcançou. A tua graça infinita nos alcançou. A tua graça, através do teu Filho amado, Jesus Cristo, nos alcançou neste dia, nesta hora. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, retira de nós toda murmuração. Retira de nós toda reclamação. Tudo aquilo que não Te agrada. Tudo aquilo, papai, que não vem de Ti, que o Senhor venha arrancar com Tua mão forte e poderosa, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos dar um alento de vida, que o Senhor venha renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Senhor, renova a nossa mente, o nosso entendimento, renova, Senhor Deus, as nossas estruturas. Senhor, visita o nosso corpo, visita o sangue, visita as células, vai fazendo tudo novo. Vai, Senhor Deus, trazendo à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer à existência, que o Senhor venha fazer infinitamente mais, infinitamente além daquilo do que nós pedimos e pensamos. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é um Deus bom e um Deus zeloso, porque o Senhor é um Deus provedor, o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. O Senhor é o Deus que sente prazer em responder às nossas orações. Senhor, entra com cura na vida daquele que está necessitando de cura. Entra, Senhor Deus, com Tua mão poderosa. Tu és médico dos médicos. Tu és um cirurgião por excelência. Senhor, se por acaso algum ouvinte que estiver nos ouvindo neste momento está indo para uma mesa de cirurgia, Senhor, que o Senhor venha dar uma ordem a favor dele, a favor dela, que o Senhor, meu Deus, venha, papai, ser o médico, que o Senhor venha usar a mão do médico, porque Tu és um cirurgião por excelência. Tu dotastes os homens de sabedoria, Tu capacitaste o médico. Senhor, que essa pessoa que esteja se dirigindo a uma mesa de cirurgia por estes dias, que o Senhor venha tirar todo o medo, que o Senhor venha tirar toda a angústia, que o Senhor venha tirar toda a incerteza, que o Senhor venha dar a vitória para esta pessoa que está me ouvindo neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, entra com cura, com refrigério, cura da alma. Cura a alma, Senhor, daquele que me ouve. Cura, Senhor Deus, a alma daquele que está entristecido, angustiado, aquele que não vê mais sentido na vida, aquele que pensa, Senhor Deus, que tudo acabou, aquele que pensa que a vida não tem mais sentido para ele. Senhor, abre os olhos espirituais para que ele possa entender que nada acontece sem a Tua permissão, para que ele possa entender, Senhor Deus, a Tua soberania sobre as nossas vidas, porque nós não temos controle sobre nada nas nossas vidas, mas Tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, entra com refrigério nos corações. Entra, Senhor Deus, com refrigério nos corações. Deus misericordioso, Tu me conheces, Tu me sondas, Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Tu conheces o deitar e o levantar daquele que me escuta neste momento. Pai amado, Pai querido, vai tirando toda a incapacidade, vai tirando, Senhor Deus, todo o sentimento de inferioridade, tudo aquilo que não vem de Ti. Que todo principado, potestade, hostes malignas, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, venha cair por terra. Na autoridade que há no sangue de Jesus, há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue. Que todo mal venha bater em retirada, que todo mal bata em retirada, na autoridade que há no sangue de Jesus. Senhor, nós reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Crentes que nós iremos receber. Crentes que nós iremos receber
Tudo isso nós te pedimos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Você que sintonizou a Rádio Esperança deste momento, aqui quem vos fala é a missionária Nery Neuma. Nós estaremos juntinhos aqui por alguns momentos, alguns minutos, e que você venha se encher da presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha preencher todas as lacunas da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Iremos ouvir um hino agora com a Sara Farias e daqui a pouco estaremos de volta. Se eu não te ouvir, Sara Farias. Ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. As vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. Voz
toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra ao teu altar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. É o Brasil que está dizendo, Senhor, se alegra tendo o teu perdão. Se eu não te ouvir, meu povo, se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é tudo. É, Jesus. Estamos de volta com o meu programa, com o seu programa, com o nosso programa Momento de Oração aqui pela Rádio Esperança. Gostaria de mandar um abraço para o irmão Gabriel. O irmão Gabriel é o idealizador desta rádio, é aquele que é responsável por toda a programação da rádio. Um abraço, irmão Gabriel, a paz do Senhor Jesus, que Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, em nome de Jesus. Agora nós vamos tirar um período para lermos a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra que cura, palavra que restaura, palavra que alimenta, palavra que muda a história, muda o quadro da nossa vida. Através da palavra de Deus, nós vemos restauração, nós vemos mudança nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, que está apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra nos ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Não se deixe levar por vãs doutrinas, não se deixe levar por vãs ensinamentos. Tão somente pegue a Bíblia, pegue a palavra do Senhor e medite nela de dia e de noite, que você vai conhecer a verdade, você vai conhecer a Jesus Cristo. Não se atenha somente àquilo que eu estou falando, mas procure essa verdade na palavra de Deus. Procure confrontar aquilo que eu estou falando com aquilo que está escrito na palavra de Deus, e você verá se o que eu estou falando é verdadeiro ou não é verdadeiro. Assim como você não pode se deixar levar por ventos de doutrinas, por livros que você lê, por livros que desvirtuam a verdade do Evangelho. Procure se basear na palavra de Deus, apenas isso. Procure se basear na palavra de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus, e que haja salvação na sua vida, que haja salvação na sua casa, na sua parentela. A palavra de Deus está escrita no Salmo 51. Salmo 51.
tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Esta é a palavra do Senhor que está escrito no Salmo 51, salmo que foi escrito pelo salmista Davi, salmo que foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi escreveu este salmo quando ele estava passando por um momento terrível, um momento de grande erro que ele cometeu na vida dele, que foi quando ele se envolveu com Batseba. Aqueles que já servem a Deus, aqueles que já têm o costume de ir para a igreja, conhecem muito bem a história de Davi com Batseba, conhece perfeitamente o que foi que aconteceu. Mas para você que não conhece, eu vou dar uma breve explanação, porque o tempo aqui é curto. Mas o salmista Davi, ele estava lá no seu palácio real, os seus guerreiros, né, os seus soldados tinham ido para a guerra, e ele estava ali a passear pelos terraço do seu palácio, e ali avistou a formosa Batseba na sua casa. Certamente o palácio dele era alto, né? E lá de cima, lá do alto, ele avistou Batseba e achou uma mulher muito formosa, muito bonita, e ali agradou os seus olhos. Então ele mandou que fossem buscar a Batseba. Ele mandou que trouxessem a Batseba até ele. E ali ele ficou com Batseba. Acontece que Batseba era casada. Batseba era casada e o seu marido era um guerreiro de Davi. O seu marido era um guerreiro de Davi. No momento me fugiu o nome do esposo dela, nome bem conhecido. E o esposo de Batseba tinha ido para a peleja. E Davi foi alertado por Natã. Davi foi alertado que ela era uma mulher casada. Mas mesmo assim, ele não se controlou e ficou com a mulher. E não somente isso, ele engravidou a Batseba. Depois ele mandou que fosse colocado na frente da batalha o marido de Batseba, para que ele fosse morto. E
assim aconteceu. Então, o salmista Davi, o rei Davi, escreveu este salmo, porque ele estava profundamente arrependido dos pecados que cometera com Batseba. Ele estava profundamente arrependido de ter mandado matar o marido de Batseba. E ali ele escreveu este salmo de arrependimento quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ainda há pouco, enquanto eu orava, eu estava orando e eu repeti algumas vezes que pelas misericórdias de Deus nós somos alcançados. O salmista Davi pediu a Deus que Deus apagasse as transgressões dele segundo a multidão das misericórdias de Deus. Porque Deus tem uma multidão de misericórdias para nos oferecer. Não importa, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, qual foi o pecado que você cometeu. Desde que você se arrependa e não venha mais cometer tal pecado. Deus é misericordioso para perdoar o meu pecado e o seu pecado. A palavra de Deus nos ensina que existia uma mulher adúltera que trouxeram-la, levaram-na até Jesus porque ela cometera o pecado do adultério e ali ela foi pega no ato de adultério e levaram-na até Jesus para que fosse apedrejada conforme o costume da época. Era costume da época que se a mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada e morta perante uma multidão. E ali, como eles já sabiam de Jesus, como eles já sabiam que Jesus pregava o amor, pregava o perdão de pecados, Jesus estava ali ensinando a eles de como se comportar. Então aqueles homens levaram aquela mulher adúltera até ele e perguntou para ele e falou, expôs para ele o pecado daquela mulher. E eles queriam e eles achavam que Jesus ia ser talvez o primeiro que atirasse a pedra, já que Jesus estava ali passando ensinamentos de ser um homem bom, ser um homem justo, um homem piedoso, e eles estavam ali ainda em processo de conhecimento do que era a figura de Jesus Cristo. Ele estava escrevendo no chão, a Bíblia nos relata que ele estava escrevendo na areia, com o dedo na areia, e ali ele continua escrevendo e fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Estas foram as palavras de Jesus para aqueles homens que levaram aquela mulher na sede de que ela fosse apedrejada. Na sede que ela fosse apedrejada ali na frente de Jesus. E quem sabe, na cabeça deles, se eles não pensavam que Jesus ia ser o primeiro a atirar a pedra. E ali Jesus, calmamente, tranquilamente, ele estava de cócoras, ele estava abaixado, escrevendo no chão, sentado no chão, estava escrevendo lá e continuou escrevendo. E apenas falou: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. De um a um foram saindo. De um a um foram saindo até que não restou ninguém. Tão somente aquela mulher ficou aos pés de Jesus. Tão somente aquela mulher ficou aos pés de Jesus. Então ele se dirigiu a ela e disse: mulher, perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais.
Homem, perdoados estão os teus pecados, vá e não peques mais. Jovem, perdoados estão os teus pecados, vá e não peques mais. É a palavra de Deus que nos ensina que Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus perdoa as nossas transgressões. E Ele nos diz para que nós saiamos e não cometamos mais os mesmos erros, os mesmos pecados. Assim como aquela mulher, Ele falou para ela: vá, mulher, vá. Vai-te embora, vai-te para a tua casa. Continua, segue a tua vida, segue o teu caminho em paz. Porque eu não vou te apedrejar. Eu sou o único aqui que teria a idoneidade moral, eu sou o único aqui que teria capacidade, eu sou o único aqui que poderia de pronto te apedrejar. Mas eu falo para ti, vá e não peques mais. Onde estão os falsos moralistas? Onde estão os hipócritas e fariseus? Onde estão aqueles que te apontaram? Onde estão aqueles que te trouxeram? Por que eles não te apedrejaram? Por que eles não te apedrejaram? Porque são falsos moralistas, hipócritas. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e não têm o direito de pegar uma pedra para te apedrejar. Todos pecaram e não têm o direito de apontar o dedo na sua direção e apontar o teu pecado. Isso, meus amados ouvintes, aconteceu nos tempos de Jesus. Isso aconteceu com Jesus. Isso continua a acontecer nos dias de hoje. Falsos moralistas, falsos religiosos, pessoas cheias de religiosidade, pessoas cheias de mosto, pessoas cheias que fedem como sepulcro caiado, que se acham santos, que se acham melhores do que os outros e apontam o pecado dos outros, quando por dentro são como aves de rapina, como a própria palavra nos ensina. Busque viver uma vida em santidade, busque viver em conformidade com a palavra de Deus, procure se santificar, mas não pense, não ache que eu, porque estou aqui ensinando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você em nada. Apenas Deus me deu a graça, o entendimento de conhecer um pouquinho a palavra dele e poder passar esse conhecimento. Então, quando você for apontado, quando quiserem te apedrejar, quando quiserem te manipular, lembre-se de que Jesus disse: mulher, perdoados estão os teus pecados, vá e não peques mais, arrependa-te dos teus pecados. Então o salmista Davi, o rei Davi, havia pecado com Batseba. Depois você procura lá a história do rei Davi. Se não me engano, essa passagem está em Samuel, 1 e 2 Samuel. Não lembro bem, no momento não me recordo. A idade vai chegando, né, meus amados? Aí o negócio fica meio esquisito, né? Mas enfim. Então procure, mas basta você fazer uma pesquisa no Google aí que vai aparecer. Coloca aí Davi e Batseba, que vai aparecer todas as referências sobre Davi e Batseba. Então ali Davi, após cometer o pecado com Batseba, ele fala: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas embaixo, né, uns versículos à frente,
ele fala: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então Jesus Cristo de Nazaré é o único que tem o poder de me lavar, de me limpar, de me purificar e de arrancar de mim todo erro, toda impureza, todo pecado. Ele é o único que pode fazer isso na sua vida também, te lavar, te purificar, te limpar, te resgatar de todo erro, de todo pecado. Tão somente arrependa-te de todo erro que cometeste, arrependa-te de toda transgressão que cometeste. Aqui diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, a palavra de Deus é bem clara. Leia a palavra, conheça a palavra, medite na palavra de dia e de noite, reflita sobre o que está escrito na palavra. Jesus Cristo de Nazaré veio para me salvar. Jesus Cristo de Nazaré veio para te salvar, veio para resgatar toda a humanidade. Aquela mulher, naquele dia, ela ia ser apedrejada por uma multidão de hipócritas e fariseus, por uma multidão de pessoas que cometiam talvez os mesmos pecados que ela, quiçá cometiam pecados maiores do que ela. Mas eles trouxeram-na até Jesus e ali ela foi perdoada dos seus pecados e evitaram que ela fosse morta. Aqueles homens caluniadores, aqueles homens apontadores, aqueles homens que têm o interior como sepulcro caiado, aqueles homens hipócritas e fariseus, aqueles homens cheios de pecado, queriam apedrejar aquela mulher. Mas ela foi trazida até Jesus e ali ela teve a oportunidade de continuar vivendo, de não ser morta. E não somente isso, ela teve os seus pecados perdoados pelo profeta, pelo Salvador, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã de quarta-feira, eu e você temos a mesma oportunidade de não sermos apedrejados, de não sermos mortos, de não sermos consumados nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, porque Jesus Cristo de Nazaré nos perdoa e nos purifica de todo erro, de todo pecado. Estas são as palavras que eu tenho para trazer nesta manhã de hoje para você. E até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos trouxe. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos chegando ao fim de mais um momento de oração. Mais um momento de oração aqui pela Rádio Esperança e estaremos de volta na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, em o nome do Senhor Jesus.